Fala, my friends! Começando agora mais um CEO Sem Filtro com o japonês mais gente boa do Brasil. Konnichiwa, turma, estamos na área novamente hoje com um convidado de peso aqui, cara. O nome do cara é um dos nomes mais impactantes que eu conheci no mercado. A voz é de locutor, mas o que mais surpreende você sobre esse cara? Cara, é escala. Esse cara domina escalar negócios dentro de empresas na área comercial. Mais de 1.000 colaboradores impactados em pouco tempo. Só que ele começou a trabalhar desde os 8 anos de idade. E é isso que a gente quer saber. Apresento a vocês Magnus, posso dizer um grande amigo, eu tenho a honra de a vida dele impactar a minha e do japonês. Com certeza, o cara mais autoestima que tem de Curitiba e do Brasil. Verdade. Esse cara é fera demais. Konnichiwa, turma! Essa aí nós mandamos. Você já assistiu muito Naruto, hein, mano? Você tá vendo aí, rapaz? Sensacional, rapaziada. Obrigado aí pelo convite. Uma alegria poder compartilhar conhecimentos sobre vendas, escala, estruturação comercial. É o que eu comecei desde pequeno aprendendo. A gente ia ter que se virar em casa. E é um prazer compartilhar conhecimento e falar sobre esse tema incrível que realmente é a porta da esperança das empresas. Quem quer realmente... Qual a porta que você vai abrir? Olha o Silvio aí, ó. O Magnus abre qualquer porta da esperança. E Oi. quem quer dinheiro? Rapaz do céu, Magnão, a gente gravou com um quadro com você na rua, chamando Qual Foi Seu... Teve bastante comentário lá, né, cara? Teve bastante repercussão. E as pessoas veem, tipo, eu também comecei com 8 anos trabalhando como você, e a hora que a gente soltou aquele vídeo falando sobre isso, as pessoas, caramba, mano, como 8 anos trabalhando? Claro, a gente não era trabalhando igual uns doidos, né? E, sei lá, ficar no sol e 12 horas carpindo um lote. Não era assim, esse tipo de coisa. Mas naquele momento, já na infância, você já teve, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Teve algo que mudou na sua vida que você precisou fazer isso. Fato. Como eu comentei naquele dia, eu perdi o pai. O pai era jovem, tinha 50 anos de idade, fez aniversário, 4 dias depois, morreu, não avisou que ia morrer. Não deixou as coisas organizadas, não estava planejado. Minha mãe, nova, 44 anos, com 4 crianças em casa, e eu era o menorzinho dos 4. Tinha 15, 14, 13, e eu com 8 anos. Da noite pro dia, cara, a gente perdeu toda a renda. Uma família muito boa, renda boa, pensa alguém aí estruturado, né? Todo mundo trabalhando. E ali minha mãe teve que começar a fazer roupinha, ela fazia pra gente, de fio, e saía vender na rua. Então eu comecei a acompanhar aquele movimento. E claro, como você disse, não era um escravo do trabalho, mas eu tinha que sair com ela, eu acompanhava, eu via ela costurando, ia no banco, levava a sacola, vendia, oferecia para as lojas. E assim foi indo, cara. Ali eu fui me moldando. E então o início da minha carreira, digamos, profissional foi inspirado pela necessidade. Primeira vez que você ouviu ele falando isso, foi no vídeo ou hoje? Cara, hoje foi mais profundo. Foi mais profundo. Eu não conhecia esse lado aí, realmente, meu. E pegando esse gancho aí, cara, do que aconteceu lá na infância sua, que lembrança, assim, que você te remete, assim, à sua família, com os irmãos, e você, assim, primeira coisa que você pensa, assim, quando você lembra daquele passado, aquela infância... Rapaz, eu até me arrepia de lembrar disso aí, porque é sentimento, a gente sempre carrega, né? A memória celular, e eu me vi, assim, divertindo, cara. Eu sempre fui muito acolhido na minha família, os meus irmãos sempre me deram guarida, a gente se divertia, era uma época de rua, a gente brincava na rua, brincava de bicicleta e tal. Então, me vem isso na mente. Nós éramos uma família de irmãos, assim, muito presentes, muito fortes. Sempre pela frente, sempre pensando em coisas boas. Eu só tenho gratidão por tudo isso, né? Às vezes a gente pensa que é uma história triste, tá começando a trabalhar no... Não, cara, pra mim é alegria. Cara, e você é um cara, assim, que eu conheço, assim, já há um tempo, né? É um cara que comunica muito bem. Eu queria saber da onde que vem essa comunicação. Quando que você virou aquela chave e falou, caramba, eu tenho esse dom aqui dentro de mim. Isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma. Exato. Bom, primeiro, acho que esse é um dos dons que Deus me deu. O poder da comunicação, essa oratória realmente. Eu tenho, os irmãos têm uma comunicação também bem clara, meu pai tinha uma comunicação, então acho que vem muito da herança que eu tive aí de pai comunicador, minha mãe também se comunica bem, eu recebi isso. Mas eu lembro que quando eu ia cortar o cabelo, o cabeleireiro ficava, ele percebia o tom de voz e tal, mais forte, mais preeminente, e ele começava a brincar com as esteticistas do salão. Pô, esse cara é da rádio, esse cara da Magnus, mais um sacaneia as meninas aqui, vão dizer que você é da rádio. Vamos falar para elas pedirem uma música e tal. Daí as meninas assim,
música. E eu fingindo que eu era radialista, dizendo para elas que eu ia, assim que saísse do salão, eu ia para a rádio, ia tocar a música que elas pediam para mim. Então ali eu comecei a perceber esse poder da comunicação e eu usei muito isso no processo das vendas, porque eu tive que aprender a vender pelo telefone inicialmente. Claro que no balcão da loja lá da minha mãe a gente vendia na feira, tinha que chamar a atenção das pessoas que passavam na frente. Então ali eu fui desenvolvendo a necessidade da fala, de ser clara, de ser assertiva, mandar uma isca rápida para a pessoa olhar ali para o stand da minha mãe, que ela tinha as roupas, né? Então a gente fazia várias feiras, sabe? Em shopping, em cidades por aí. Então ali eu comecei, cara, mas sempre foi muito divertido, assim. Cara, uma pergunta assim que eu também tenho uma comunicação boa, né? E é uma das coisas que mais me favoreceu na minha vida, que mais me trouxe retorno. Eu quero chegar no nível de comunicação que eu admiro, falo isso sempre. E você sofreu em algum momento com essa questão de comunicação dentro dos ambientes que você vivia? De empresas, que você trabalhou, escola, qualquer segmento, com essa questão de inveja de algumas pessoas que elas não tinham esse talento, incomodava elas saber que você acaba pela comunicação? Eu não percebi inveja, eu percebi assim, o pessoal falava, quem que vai falar aqui do trabalho da escola? É o Magno! Eu percebia, esse era o ponto, né? Digamos assim, mais pesado dessa situação. Mas sempre eu fui, como vocês trouxeram aqui, de certa forma, admirado por essa característica. Então, nunca encontrei alguém assim, esse cara aí fala bem, vamos tentar parar com esse negócio. Eu sempre fui elogiado. Legal. Eu nunca escrevi um trabalho de escola, eu só apresentava. Então, legal. Essa é a vantagem. Não sei se com você era assim, a maioria, tá aqui, leia aqui, se apresenta para nós, com certeza. Bem Coloca o meu nome aí. Cara, pegando essa comunicação, né? Eu já subi na área técnica, né? Então, eu tô me desenvolvendo aqui, sempre num ambiente com esses caras aqui, sempre aprendo alguma coisa. Cara, arquétipo, né, cara? Eu vejo muito falar de arquétipo na comunicação. E o cara que domina isso, assim, numa palestra, por exemplo, eu acho que o cara que consegue sair de um mago pra ir, sabe, falar mais calmo. Cara, como que é isso? Conta um pouco isso pra gente, pessoal aí que quer dominar realmente esse poder das vendas. A comunicação é o início. E tem essa questão do arquétipo também, de você mudar a tonalidade, gesticular, o corpo fala. Como que é isso, cara? Eu creio que isso, além de ser natural, vem também de muita repetição. Eu sempre me expus, por força da necessidade de comunicar os produtos e os serviços que eu tinha para vender, então eu precisava conversar com pessoas o tempo todo. Sempre gostei de ler. Leitura sobre livros, já li o Corpo Fala, já li inúmeros livros de vendas. E sempre modelei muito. O Silvio Santos, um cara muito comunicativo, animado. Então, um cara que sempre eu admirei na comunicação. Eu percebi o quanto fazia diferença essa questão de um bom posicionamento. Mas desde menino, adolescente, eu me lembro indo lá no Sebrae, entre outros cursos que tinham, sentava no banco lá e para aprender 2 noites, 3 dias, como me posicionar, como falar melhor, como chamar atenção. E aí fui estudando sobre marketing, fui estudando sobre como, muito depois, mais recente, vídeos e tudo mais. Então eu sempre procurei consumir e sempre tive no banco aprendendo. Uma coisa que o jiu-jitsu ensina muito isso, né? Todo faixa preta é uma faixa branca que nunca desistiu. Eu sempre, por mais que eu me posicione como alguém que está ensinando hoje em dia, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que nisso a gente aprende com os outros. Vai num evento, você vê um cara falando de jiu-jitsu e fala, caramba, eu vou usar isso lá. Vê o cara se posicionando e com maturidade também a gente vai refinando isso tudo. Lá no início, cara, não era tão bacana. Você vai na raça, vai né? na raça, cara. Na unha. Cara, tem gente que fala que vender é feio. Eu não gosto dessas pessoas. O cara que vende. Eu sou apaixonado por venda. Eu transpiro. Eu acho que venda, ela muda vidas. A gente vende desde opiniões. Tem um outro episódio que o Sérgio falou sobre isso, né? Vende a educação para o nosso filho. Então, as nossas ideias, nossos ideais, a nossa cultura, a gente já é uma venda, só que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. O que você falaria para uma pessoa que ela tem preconceito com o cara que está vendendo, sei lá, um café na rua? Alguma coisa assim, vendendo algum tipo de produto, assim como eu e você lá na nossa infância estavam vendendo na rua.
Meu amigo, isso é muito comum. A grande maioria das pessoas acredita que vender é ser invasivo, é ser chato. É clássico na sociedade. A quem não deu certo vira vendedor. Aquela coisa. Agora, o vender, eu acredito que é muito a arte do persuadir. Se a gente está, como você trouxe, a todo momento, qualquer profissão está vendendo alguma coisa. Então, se diz que é técnico. Você precisa me vender o teu tema, o teu assunto, para que eu entenda sobre aquilo. Então, em algum momento, mesmo esse crítico, ele vendeu. Ele vendeu a ideia de viajar, ele vendeu a ideia de não trocar de carro, ele vendeu a ideia de comprar um apartamento, vendeu a ideia de alguma coisa para alguém. Então, vender faz parte do contexto. E nós não estaríamos aqui se alguém não tivesse vendido para nós esse microfone, essa mesa. Então, vender é o que gera essa economia que a gente vive hoje. Se não há transação, nós teríamos uma economia estagnada. Então, a economia gira, a riqueza acontece, o PIB prospera, as pessoas prosperam através do quê? As vendas. Então, venda é o principal instrumento de enriquecimento, cara, de CPF, CNPJ e nações. Então, vender é para poucos que se predispõem e têm essa consciência de que é um agente de transformação. Então, eu lamento para aqueles que, de fato, ainda não veem valor e talvez não tenham essa consciência de que faz parte do processo da riqueza e do futuro a venda acontecendo e precisa de vendedores corajosos fazendo isso. E digo mais, eles que não gostam de vender, né, eu sempre digo para vendedor que tem medo de vender, tem filhos magros. Exatamente. Então a gente precisa vender. Cara, você trabalhou na parte corporativa também de venda, né? Na Ambev, né? Como foi essa experiência em trabalhar em multinacional? O que tu aprendeu e o que você pegou de dor, né? Para te trazer até hoje aí, você impactando várias empresas aí. Sensacional. Eu saí daquela empresa ali da minha mãe, ajudei ela naquele projeto, fui para a empresa do irmão vendendo software, ERP, porta a porta, e fui montando o departamento comercial e entrei. Na época era Brahma, cara. Foi virar Ambev anos depois. E eu fui novinho, cara, já ter 22 anos, 21 para 22 anos, eu fui comandar uma equipe já. Eu entrei comandando uma equipe. Você já tinha comandado outra equipe antes? Eu tinha comandado só a transição da saída da empresa do meu irmão. Tinha trazido uma pessoa para dentro da empresa e olha só como aconteceu essa vaga, né? Na época era a Gazeta do Povo, sim, tinha lá o classificado de emprego. Eu falei para o meu irmão, Rafael, aqui já deu para mim, eu ganhava bem. Eu falei, mas não tem para onde crescer, eu sou o teto da tua empresa, cara. Preciso para algum lugar. Aí ele, então veja, aí eu fui lá abrir a Gazeta do Povo, domingão, apareciam as vagas de emprego, e eu olhei assim, bem grandão. Vaga de vendedor na Brahma. Aí fui lendo assim, os critérios da vaga para ser elegível. Precisava ter moto. Eu falei, pô, moto eu tenho, mas precisava ter carteira. Eu falei, rapaz, eu tenho moto, mas não tenho carteira, né? Eu já era um contraventor ali. Eu tinha moto, mas não tinha tirado a minha carteira, eu tinha carteira de carro. Eu falei, cara, não posso me inscrever para essa vaga, rapaz. Tirei a página, Brahma, vaga para supervisor de venda. Aí fui vendo os critérios já. Precisa de carro. Eu falei, cara, então vou mandar para supervisor. Aí outro critério, assim, experiência com supervisão. Eu falei, rapaz, experiência com supervisão. Mas eu coloquei a menina ali, tô treinando ela, sou supervisor já. Cara, ali eu peguei e mandei o meu currículo, bati o currículo, né, nem tinha, mandei lá para a Brahma. Me chamaram, cara. Me chamaram para fazer um processo de seleção, participei do processo de seleção, conversei com 4, 5 gestores ali na época, e o cara gostou de mim pra caramba, por isso que eu falo que a comunicação ela é importante, sobretudo postura, atitude. Na época eu fazia faculdade também, o cara gostou ali da composição, da minha experiência anterior de vendas, e ele questionou se eu era supervisor. Eu falei, não, passo ali a supervisão da menina, dei aquele somebody love, cara, e passei no processo, e me mandaram pro campo, cara, falaram, Magnus, então a partir do dia tal, você vai morar em Paranaguá, que é a cidade litorânea aqui. Eu, menino, eu sempre morei em casa e tal, já tinha 21 para 22, fui embora, falei, fechou. Fui para Paranaguá e me apresentaram, cara, pro time comercial que eu ia tocar. Eu, menino, 22 anos,
Só o mais novo ali devia ter o dobro da minha idade, cara. E era quantos colaboradores? Ali tinham 11 colaboradores que já eram a regional. Já 10%, né? 100% do que ele já... Você tá doido, cara. Rapaz, já tinha 11 macaco velho, vendedor assim de raiz. Eu lembro que o meu gerente me colocou para me apresentar na época. Falou, você apresenta aí pro grupo. Rapaz, até hoje eu não sei o que eu falei lá. Eu só me lembro assim, abrindo minha boca, cara, uó, aquela coisa meio turva, assim, eu falei, pensando, eu fiquei uma semana chorando, cara, porque eu ia pra lá, falava, como é que eu vou dobrar esses caras? Eu ligava pra casa, minha mãe, rapaz, aguenta firme, meu irmão, aguenta firme. Depois, um ano depois, a gente estava batendo recorde, transformando a regional, foi uma experiência maravilhosa, e ali eu aprendi tudo sobre gestão, conquista, disciplina, ritual, condução do negócio, ser aguerrido, ir para dentro, brigar com a concorrência, olhar para o painel, controlar indicadores, tudo sobre controlar, medir e liderar o time para conquistar e bater recordes, cara. Lá é um negócio que o pessoal fala que é farmar aura, né? Sim. Cara, lá só fica quem tem aura, velho. Porque quem não tem, os caras injetam de lá, cara. Foi uma experiência maravilhosa, essa passagem pela Brahma. Isso é normal de falar, né? Porque todo mundo pensa que, por ser uma empresa tão grande, todo mundo, eu sonho em trabalhar na Ambev, trabalhar na Brahma, antigamente era Brahma, né? É só chegar lá e bater o ponto e fazer minha função. Tem nada a ver com isso. Nada a ver nem com com isso. seus colaboradores, nem com os supervisores, né? De jeito nenhum. Qual que era a maior dor, assim, que você identificou lá, que você viu que foi um ponto de virada de chave, assim, tanto pra tua equipe ou pra você, assim, algo que aconteceu, falou, cara, isso aqui mudou o jogo. Bom, eu sempre trago isso para as empresas que eu cuido hoje em dia. Primeiro, a rotina, eu chegava no centro de distribuição às 6h15 da manhã para preparar os painéis de vendas, alimentar os dados. Às 7 horas da manhã, a gente fazia a reunião matinal. Nós fazíamos 15 para as 7 a reunião matinal e 7 horas estava todo mundo no campo. Pela reunião matinal, nós reforçávamos os números, nós colocávamos a recomposição das metas para aquele dia, refinávamos o roteiro do dia e todo mundo finalizávamos com um grito de guerra. Para erguer já ali 7 horas da manhã, todo mundo enlouquecido, saía buzinando motinho. Eu ia para campo sempre com 1, 2 vendedores para acompanhar a rota, conversar com os clientes, conhecer cada cliente, indicar oportunidades. E nessa, você forma o time, você conhece o seu setor, você conhece os seus clientes, cria relacionamento, identifica oportunidades, faz bons negócios e vai incrementando o resultado. E o teu time vai subindo a régua. Se você é alguém exigente, que é cobrado, gosta de entregar números, como era o meu caso, eu comecei a conhecer todo o contexto, desenvolver meu pessoal, me agrupar o time, e ali eu fui conquistando a liderança de todos eles, a autoridade que eu ia fazer com eles. Então isso foi uma virada de chave da importância da gente liderar pelo exemplo. Então eu diria que o líder, normalmente o chefe que manda e não faz, tem essa dificuldade porque não converge com o time. O cara faz na pressão de ter que entregar. Mas quando você está junto com o time, mostrando que é possível fazer aquilo que se manda fazer, você conquista os caras. E assim eu sempre fui levando resultado para dentro de casa. Então, depois da Brahma, qual que foi o caminho que o Magnus percorreu ali? Que teve? Porque a gente sabe que nunca é uma linha reta, né? Nunca é. Sempre tem uma montanha russa no meio do caminho, problemas, e a gente sempre tenta se encaixar, né? Na vida, as oportunidades que vão aparecendo. Como que foi aí esse desenvolvimento seu ali, depois da Brahma, que você já estava com um know-how legal, conhecimento bacana, já passou por muita coisa, qual que foi o próximo passo? Primeiro, assim, a saída da Brahma, até hoje eu levo como aprendizado. Eu lembro que na época nós tínhamos a obrigação de bater uma meta e o meu gerente, aquele que me contratou, me ligou e falou, cara, quebra o recorde, você está do ladinho de quebrar um recorde, vamos aí. Deixa comigo. Eu sempre fui assim, né? Falei, vamos entender. Quebrar recorde. E na época a gente visitava os clientes, os caras, Magnus, eu posso comprar, mas eu não tenho espaço para guardar. Aí os vendedores se reuniram e falaram, cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma casa de uma tia que a gente pode usar como depósito. O que você acha da gente vender para os clientes, já que eles querem comprar, e a gente coloca lá até que eles vendam a mercadoria do final do ano e depois a gente entra com a mercadoria do carnaval. Eu falei, você é um gênio, né, para o meu vendedor. Cara, e topamos isso, fomos lá, olhamos o espaço, combinamos com a logística, fomos até os clientes, cara, não, fechou e tal, só que você tem que me entregar só depois do final do ano, porque agora eu não posso receber, combinado? Combinado e tal.
E aí começamos os caminhões, a gente imprimia a nota, o caminhão, em vez de ir no cliente, levava a nossa casa. Outro caminhão, outro caminhão, outro caminhão. E a gente lá com o cachorro para guardar a casa, segurança, que maravilha, vamos quebrar recorde. E aí acelerando, todo mundo louco, né? Rapaz, virou o ano, isso deu uma semana. Começou a chegar, assim, gente da companhia lá. Carro do RH, os negócios, me chamaram numa sala. Magnus, aonde que é essa casa aí que vocês estão guardando a mercadoria? Eu falei, vamos lá, vou mostrar e tal. Ele veio lá todo orgulhoso, né? Onde era a casa, e os caras assim, vamos voltar lá para a empresa? Cara, entrei na sala, assim, tava o diretor nacional, o cara do RH, o meu gerente chorando. E eu entrei na sala, olhei e falei, o que foi isso, Magnus? Porra, que merda que você fez, cara? Eu falei, o quê, porra? Bati o recorde, cara. Bati o recorde, cara. Vendi pra caramba. Cara, o cara apoiado na garrafa de café, fumando assim. 98, né? Fumando assim. Pô, cara, você é um idiota, cara. Tua promoção tava aqui pra Ponta Grossa e virar o nosso GVO lá. Ô, cara, tô te desligando da companhia. Eu falei, como assim, cara? O cara, você fez uma grande cagada. Cara, eu sei que você não fez por maldade, mas isso que você fez chama-se pré-faturamento. Você antecipou um faturamento que não deveria acontecer agora, porque os caras não tinham espaço. Tudo bem que os caras acordaram que tem os aceites aqui. Mas isso é completamente fora do padrão. Cara, vai para uma casa que a gente não tem resguardo, não tem seguro, não tem nada. Você pegou o caminho errado, cara. Cara, aquilo ali me desmoronou. Aí todo mundo fez uma despedida, todo mundo chorando na sala e tal. Então, essa foi uma saída assim, que me marcou muito, que era um negócio que eu era extremamente apaixonado por fazer. Mas eu trago isso como aprendizado, porque eu deveria ter consultado a companhia. Na época, o meu gerente falou, que ideia! Todo mundo muito júnior, né, cara? O gerente foi todo mundo pra rua. O gerente, eu só ficava nos vendedores. Aí, fomos desligados por querer bater uma meta, uma intenção positiva, mas de um processo errado. Tá num CT ali. E o cara da logística poderia, e aí é outro aprendizado, o cara da logística poderia ter chegado em mim e falado, Magnus, eu tô com o endereço de entrega aqui, que não é o do cliente. É isso mesmo, cara, porque não faz sentido, isso que tá errado. Se o cara me informa, eu ia recuar, falar, cara, porra, não sabia, tô aprendendo. Sim. Trabalhava na malharia da minha mãe, cara. Pô, tô numa multinacional, vou saber que tem que falar com o cara do controle. Nossa, vamos vender essa porra, né? E ali, cara, foi uma perda que, claro que eu transformei tudo isso e levei de aprendizado para outras empresas. Mas veja, dentro do mesmo ambiente de trabalho, tudo bem que o cara não tinha responsabilidade de me avisar. Uma camaradagem também podia chegar o Zé Ruela. Tá fazendo cagada, Magnus? Exatamente. Não pode, cara. Liga lá pro teu chefe, se ele autorizar, entrega lá. E o cara errou também de meter lá a mercadoria. Então, assim, às vezes Mas tudo bem, eu agradeço, né? Exatamente. Tudo contribui para aquilo que Deus quer pra gente. Isso foi, caramba, como é que pode, né? Isso, emoção lá em cima, de bater um recorde, uma multinacional e perdeu o trampo por um motivo bom. Isso é do caralho de você administrar. Como é que foi esse momento? Você sair dali e começar a fazer outra coisa. Perfeito. Porque você está transmitindo aqui para mim, pela pessoa que eu sei que você é, as melhores energias possíveis. Né? E isso eu te admiro pra caramba por isso. Mas como é que foi esse momento, cara? Eu vou recomeçar agora. Cara, foi bastante difícil, porque na época, inclusive, eu tinha uma namorada, e acabou com a namorada, eu fui desligado, o meu irmão me chamou de meia boca. Tá me contando a minha vida. Foi aquela coisa assim que eu falei, cara, eu tive na época, eu nem sabia o que era crise de pânico, rapaz. Eu tava assistindo o Oscar, assim, caralho, eu vou morrer, cara. Eu já tava desempregado, sem namorado, já fui parar no hospital. O médico, assim, falou, rapaz, teu coração tá perfeito. Toma esse negocinho aqui e vai embora, cara. O cara, emocional. O que tá pegando? É estresse ali? Falou, cara, então pronto. Aí eu fui trabalhar com o irmão. Nesse meio tempo, comecei a procurar emprego. Fui com outro irmão de hardware, me deu uma oportunidade. A gente comprava mercadoria fora e vendia monitor, cartucho de tinta, do Paraguai. Montamos uma empresa, uma confusão. Cara, agora era vender, né? E dali eu comecei a procurar emprego. E achei na Chocolates Garoto, na época. Isso, 99. Mas assim, cara, foi aquela quedinha, assim, fiquei meio depressão, assim, falei, cara, um negócio que eu amava, assim, tinha tudo a ver comigo, tinha energia, tinha pegar, tinha meta e tal, e era vendas, né? E aí a Chocolates Garoto, na época, me chamou. Falou, cara, gostei do teu perfil, passei por uma entrevista, 2, 3, me levaram. E ao mesmo tempo, nesse momento que deu esse BO, fui para médico, fui para terapia, fui para psicólogo, comecei a fazer...
15 anos fazendo terapia ali, comecei a resolver várias coisas lá. Eu tomei remédio, tarja preta, aquela coisa de burnout, de empresa, o cacete, eu vivenciei isso há muitos anos atrás. Tenho 5 anos ali tomando remédio, coisa pesada, para poder resolver aquilo ali. E ao mesmo tempo tendo que lidar com os desafios. Os boletos, né? Com os boletos, com os desafios da vida. E a Chocolates Garoto investiu em mim e falou, cara, venha, gostamos de você. Eu entrei como supervisor do Paraná, daqui a pouco estava cuidando de Santa Catarina, estava cuidando do Sul, daqui a pouco me deram um projeto. E eu sempre over delivery, o tempo inteiro entregando mais, implementando o distribuidor, sem distribuição, treinando vendedor dos outros, atacadista, e a gente foi expandindo. E lá eu fiz carreira na Chocolates Garoto, saí do Sul, batendo recordes. Eu fui para morar no Nordeste, rapaz. Imagina, que Nordeste, beleza, morei 5 anos no Nordeste, casei lá com a minha esposa curitibana, ele veio para lá. E tive filho, montamos centro de distribuição, renovamos a regional, fomos para o Espírito Santo, fomos para o Rio de Janeiro e me promoveram para gerente nacional da companhia. Massa. Pegando esse gancho, você falou do emocional, né? Que o emocional pega muito. E na venda não é diferente, né? Se você fosse falar, assim, 3 habilidades que um vendedor tem que ser para ser nível AAA, o que você diria? Primeiro, parecer um cara excelente. Não adianta você ser se você não parecer. Então, imagem, comportamento, aquela linguagem corporal não verbal, ela tem que ser... Você tem que olhar para o cara e falar, cara, esse cara é bem sucedido. Esse é pica. Essa é pica das galáxias, né? Então, comportamento e imagem vende antes de você abrir tua boca. Ou desvende, certo? Segundo, saber ser consultivo, cara. Primeiro, antes do segundo aqui, é rapport. Tem que saber fazer conexão. Tem que ser bom de conversa, cara. Tem que saber entrar na mente do outro ali, através dessa, o que o pessoal chama de espelhamento, que é essa conexão emocional, um quebra-gelo, conectar, aproximar. É mais gostoso fazer negócio com quem a gente gosta. Sempre será. E ser consultivo na abordagem, entender para atender. Através de uma boa exploração daquilo ali, de maneira assim, tranquila, trocando ideia, descobrindo, entendendo a dor, para vir com uma boa apresentação, aquela comunicação bacana, com algo que caiba naquilo que o cliente está buscando, que resolva uma dor, uma necessidade ou trate um desejo, para levar o cara do ponto A para o B, o negócio está fechado, cara. Se o cliente estiver no orçamento e for o cliente ideal, só não fazer besteira ali que você fecha o negócio. Eu vivi muito isso. Os 2 cenários que você passou aí, a questão de estar vendendo algo que você gosta, que você é apaixonado, ganhando bem, pensar que está fazendo tudo certo, perder tudo, perder relacionamento, e tá nessa queda. E agora a gente está, graças a Deus, muitas coisas dando certo. Mas para um líder de equipe, ou para um CEO de uma empresa, tem um amigo meu, ele marca no calendário, não sei se eu já falei isso para você, Giovanni, o nome dele, doido, Magnus do céu, você tem que conhecer esse cara, doido. Ele marca no calendário quantas vezes ele desanima no ano. Quanto isso afeta as vendas e a rentabilidade dele, emocional, física, financeira. Como que você, tipo, por exemplo, que eu sei que você transmite isso para nós, e você trabalha isso com seus mentorados, né? Como é que você pode falar para um cara assim que ele desanima muito pelo ano? Quanto isso pode afetar a empresa dele, o relacionamento? Sensacional. Eu trabalho isso muito nas minhas mentorias e nas consultorias que eu faço. Primeiro, meta clara. Você precisa ter uma meta que te tire da zona de conforto. Quanto eu preciso, até quando? Meta não é conforto. Meta não pode ser conforto. Meta é o que você precisa para transformar os teus desejos em resultados. Então, eu quero ter uma casa melhor, morar num lugar melhor, preciso viajar, preciso guardar tanto. Quanto isso traduz em meta? Essa meta vai me ajudar a conquistar isso aqui que eu desejo. Coloca prazo, senão é só a intenção, eu quero viajar, quero ir para não sei onde, quero trocar de casa, mas não entra em movimento. Então, meta é para que te ajude a dar um indicador se você está atingindo ou não aquilo. Então, uma meta clara, propósito nisso, então, está ligado a essas conquistas, e ter o propósito para entrar em movimento, não pode ser só dinheiro. Então, eu faço para o meu filho, eu faço para ter uma vida melhor, eu faço para morar num lugar melhor, eu faço para levar minha família a passear. Qual é o meu propósito com isso aqui? Cara, me dá força para levantar a cama. E se for por mim, eu me saboto, cara. Eu vou ficar em casa lá, é mais gostoso, né, meu?
Tocou o negócio, aperta ali, vira pro lado e dorme, né? Pô, vou sair, pegar frio e falar com gente. Não, então, pô, vamos levantar porque esses passarinhos estão tudo com o biquinho aberto lá, eu preciso levar para casa, né? O propósito saber que a gente é tentado o tempo inteiro. Então, a mente, ela fica absorvendo tudo a todo momento. Então, com quem que eu estou andando faz a diferença. Então, eu procuro me relacionar com pessoas para frente, pessoas que têm dores parecidas com a minha, mas que a gente está buscando a solução. Né? Então, a gente compartilha soluções olhando para frente. Outra questão, o que me blinda muito, cara, é a oração. A oração. A fé é uma arma. É uma blindada, bate e volta, cara, e me impulsiona, assim, sabe? Me impulsiona. Então, eu acordo agradecendo já. Eu acordo com Jesus no pé da minha cama, sorrindo pra mim, eu sorrindo pra ele, cara. Aquela parada que você falou pra mim que você faz toda manhã. Você faz mesmo? Faço toda manhã, cara. Então, assim, eu acordo, olho pra Jesus ali no pé da cama, dou um sorrisão pra ele. Aí ele fala, cara, levanta. Porra, Jesus, dá um tempo aí, né, cara? Levanta. Aí levanto, já oro, já me ajoelho ali, já faço oração, já agradeço. Eu sempre tenho comigo que agradecer a porta das bênçãos, então a gratidão é a porta das bênçãos que a gente recebe. Oro, agradeço a tudo, várias coisas, declaro como vai ser ali, que coisas maravilhosas vão acontecer. Aí entro na autossugestão o tempo inteiro, então eu tenho vários mantras de autossugestão, vários, que poderia ficar aqui, sei lá, uns 10 minutos falando de alguns deles aqui. Então eu declaro coisas, né? Hoje escolho ser feliz, eu sou capaz de conquistar grandes coisas, eu decido focar naquilo que posso controlar, eu encaro desafios com oportunidades de crescimento, eu hoje me comprometo com a minha evolução diária, hoje escolho ser feliz, várias coisas ali, autossugestão, aí eu pego o devocional, leio o devocional, reflito sobre o devocional, aí eu pego as minhas metas que estão dentro já do devocional, eu abro, leio minhas metas, quanto que eu quero para 26, o que eu quero para minha vida, o que eu quero pessoal, leio, agradeço meus clientes, agradeço os negócios, leio, olho os números, lares que eu tenho que conquistar, consagro isso a Deus e falo, cara, vamos junto, eu já faço uns exercícios lá, flexão, agachamento, energizo o corpo, energizo a mente, oro espiritual, e água com limão, morninho, mando para dentro um shot, banho, muitas vezes gelado, e aí saio, mata-mata, né, cara? Cara, o Cristiano Ronaldo, pô. Saio, mata-mata, cara. E ao longo do dia eu vou, cara, Deus, tamo junto, Deus não sei o quê. Quanto tempo demorou pra você criar essa cultura assim? Ritual, né? Eu ia aprendendo com cara, um com outro. Um sonho de fazer isso. Tem gente que não faz nada disso, é super mais bem sucedido que eu, cara, mas pra mim funciona, assim, entendeu? Dentro da minha medida, assim, entendeu? Sim, mas cada um tem a sua medida de grandeza. Sim. Mas isso me protege. A gente estava aqui, eu falei, Senhor, me dá sabedoria para falar através de mim aqui, né? Exatamente. Então, às vezes, me usa, né? Eu seja obediente, falo, o que eu tenho que fazer lá? Cara, seja obediente, vai. Sim. Então, eu uso isso para poder me sustentar emocionalmente, saber que eu tô com Deus, porque jogar sozinho é foda, agora jogar com quem manda em tudo, né? Tá? Facilita, nunca perdeu, né, cara? Porra, o cara nunca perdeu, pô. Facilita. Então, eu tenho comigo isso aí, cara, e visualizo o meu dia, como vai ser, com quem eu vou falar, olha minha agenda, falo, cara, vai ser assim, assado, pau na máquina, cara. Pau na máquina. Nossa, não, sensacional, cara. E isso que você falou muito, né, do ambiente e também tem pessoas que têm motivação, né, motivo pra ação, mas quando você tem constância, disciplina, você sabe que tem que fazer aquilo, você vai lá e faz. Agora, motivação, você faz um dia, daqui a pouco, porra, não vou pra academia, não vou fazer follow-up, não vou ligar pro cliente, vou ficar aqui sentadão. Né? Então, a disciplina é muito importante para a gente chegar no resultado que a gente quer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho que você faz nas empresas, né? O que você aplica e também, pegando esse gancho, qual que é o maior problema que você resolve dentro do negócio lá do CEO lá, do cara que não está enxergando lá a parte de vendas? Maravilhoso. Então, eu vou procurar responder as duas questões que você me trouxe. O que eu percebo quando muitos donos de empresas, indústrias, serviços, distribuidores, enfim, me buscam, Magnus, eu estou com o seguinte problema. Meus vendedores não vendem, minhas vendas oscilam, é montanha-russa, e o cara tem um negócio estruturado. Na maioria das vezes, um negócio com tempo de vida longo e praticamente seria blindado, né? Mas tem problemas tradicionais.
essa rotina que você trouxe, com o tempo vai se perdendo. Então, antes o vendedor ligava para toda a carteira de clientes, o vendedor parou de ligar, porque o gestor parou de cobrar, porque as metas já não são mais preenchidas, ninguém está mais cobrando como cobrava. E a diferença entre uma empresa bem-sucedida e outra que está bambeando, as duas fazem a mesma coisa, só que uma faz de vez em quando, a outra faz todo dia, sempre que tem que fazer. Então, a empresa é bem-sucedida, e aí eu vou estruturando, eu faço um diagnóstico quando me chamam, eu entendo no olhar comercial, então eu vou olhar oferta da empresa, posicionamento da empresa, ticket da empresa, carteira, ativos, inativos, quantos vendedores, organograma, estrutura, praça, oferta, eu olho para o cliente ideal e consigo identificar algumas alavancas, na maioria das vezes. Não tem o volume necessário de oportunidades para converter em resultado que sustente o ponto de equilíbrio e o crescimento. Ticket médio em queda, porque a oferta é fraca, porque os vendedores não estão treinados para fazer aquela oferta, falta cobrança em cima do mix ideal de ser vendido de serviço, de produtos, tem um conjunto que pode aumentar o ticket médio, mas a oferta não está legal, o discurso é fraco, o pitch é ruim, clientes abandonados, falta de prospecção. O que eu entro fazendo? Crio algumas alavancas, falo, vamos focar nessa, trabalho em ciclos de 90 dias, em sprints de 90 dias. Então a gente mapeia o que nós vamos rodar naquele sprint do diagnóstico, o que muda o ponteiro aqui, mexe o ponteiro do faturamento, vamos começar a fazer. Aí a gente começa dentro de uma rotina semanal ou quinzenal, dependendo da dor da empresa, eu entro arrumando o processo dessa empresa, muitas vezes tem que reestruturar um processo, reestruturar um departamento, ou simplesmente pegar a carteira de clientes, determinar uma oferta, começar a ligar, cara. Feijão com arroz bem feito, com meta clara, aí eu trago o gestor para o meu lado, eu trago o time para o meu lado, a gente explica a campanha, explica a oferta, treina e eu começo a implementar rituais da empresa, iguais eu fazia lá na Brahma, iguais eu fazia na Chocolates Garoto, os painéis, os indicadores, os placares, as metas que sempre funcionaram, rota, visita, atendimento, não deixar o cliente esperando, atender, entender para atender. Então, tudo que eu aprendi nas grandes e nas minhas empresas, eu passei a levar para os meus clientes. Então, eu implemento ritual, rotina, essa disciplina de fazer reunião segunda-feira com esse grupo de clientes, com esse grupo de funcionários, na terça com esse, quem faz o que dentro da equipe, a gente vai reajustando tudo e mantendo a disciplina com rotina, com meta clara, e eu vou acompanhando essa evolução e é batata. Todos os meus clientes crescem, margem, faturamento, fazendo feijão com arroz com esses caras. Legal. E pegando essa questão do acompanhamento, né? Eu gosto de acompanhamento, viu? Quem não mede não gerencia, né? E como é que você aplica isso, né? Porque às vezes o CEO, né, dentro da empresa, ele tá meio confuso, até você entra, né? Mas aí ele quer ter clareza. Pô, como é que eu tô crescendo, me desenvolvendo meu time? Tanto da parte qualitativa, olhando para vendedor, quanto da parte de resultado, que seriam os indicadores de performance e tudo mais. Então eu gosto de medir por indicadores. Normalmente nós empresas que não têm indicadores, eu chamo um amigo meu chamado Sérgio Isch para implementar ou transformar os indicadores que a gente vai implementando que já existem em dados visuais, em gráficos, em relatórios que são facilmente acessáveis e que trazem informação para a gente tomar decisão. Então tem empresas, cara, que primeiro tem metas, mas não são tão claras. A gente deixa as metas claras. Metas do que é importante? Puta, faturamento geral, faturamento por linha, por categoria, por produto, por região, por prazo, por vendedor, por tipo de cliente, metas. O que indica se esse cara está atingindo as metas? Os indicadores-chave lá. O faturamento semanal, mensal, diário, por linha, por produto. O que mais interessante medir dentro do comercial? Tem vários indicadores que eu posso adotar. Mas eu gosto de trabalhar com 3, 4 indicadores que revelam se a gente está no caminho certo. Normalmente é faturamento por dia, faturamento por linha, por categoria, por vendedor. E execução eu gosto de medir também. O que faz a venda acontecer? Porque a meta é uma coisa, o indicador mostra a meta sendo, mas o que faz a meta ser batida é a execução, é o processo. Muitas vezes o processo não está claro, a gente vai lá, organiza o processo. Começa aqui, você faz isso, ao longo do dia você faz isso aqui, tal. Então eu ensino, como eu já determinei o processo, que é mais fácil medir se eles estão fazendo qualitativamente. E seu processo você tem que visitar 30 clientes por dia na rua, a gente consegue medir se ele visitou os 30 clientes.
Aí o processo ele está seguindo quando ele visita, daí através do supervisor, através de visita a campo, eu administro. Ligação, tem que fazer 100 ligações por dia, 5 reuniões por semana, 2 ofertas, tem que acompanhar no CRM, no pipeline. Então precisa de ferramentas para mensurar se esse cara está fazendo aquilo que a gente combinou para ele atingir a meta. Eu faço. Então eu sempre sento aí, porque eu volto toda semana dentro das empresas e o que vai me mostrar se a gente está no caminho certo ou não é se estamos avançando nos indicadores-chave do cara. No início é muito fundamental, eu entro com estacas, botando base na casa. Não dá para construir telhado se não tiver fundação. Então, às vezes, tem que colocar processo. O processo não gera venda imediatamente, ela sustenta a venda futura. Então, eu entro com o processo. Depois que a gente consegue já colocar clareza de metas com o processo estabelecido, a gente começa a medir. Falando dos problemas que os caras têm, quais maiores problemas ali que você acha que identifica, olhando assim, poxa, departamento comercial, às vezes tem aquela briga, né, de marketing com comercial e operacional, logística, o cara quer vender, mas o lead tá ruim. Como que é isso? Como que você junta todo o time e todo mundo olha para o mesmo lugar? Eu gosto de estabelecer, entender qual é o objetivo do CEO, para onde que a empresa está querendo ir. Então, a gente extrai essa informação, a gente mede onde a gente está, qual é o gap. E aí eu sempre trabalho nessas alavancas. Então eu vou medindo lá. É equipe, é processo, é falta de clareza, o que é. Então eu passo a organizar isso e normalmente os problemas são ausência de metas claras. Às vezes as metas existem, mas não são comunicadas. Então a gente torna essas metas de maneira mais didática e visuais. Então eu gosto de que todo o meu time saiba tudo o que está acontecendo. Ensino como a gente chega por lá. Quebra isso em metas, né? O que a gente precisa entregar. Desengajamento do time, eu percebo muito isso nas empresas, porque pela falta de clareza nas metas, o próprio gestor e tal deixa a coisa solta. E não tem aquela ambição, aquela energia de buscar. Tem o desejo, mas ninguém sabe como. Então o como gera esse desengajamento, a ausência de como que a gente vai chegar lá. Só tem cobrança, vocês têm que vender, vocês têm que vender. E o time está cansado, está fazendo o seu melhor, mas não sabe como. Então eu venho para organizar a meta, venho para mostrar o como, que é o processo, e venho para acompanhar os aperfeiçoados. Eu venho capacitando o vendedor, capacitando o gestor, eu ensino o gestor a ser gestor, com rituais, rotinas, através dos indicadores. E aí, ausência de indicador, ausência de meta, ausência de engajamento, ausência de ritual, feedback 1 a 1, conversa com o time, é o que eu mais encontro. Que daí, clientes abandonados, clientes que compraram uma vez só não compram mais, vendedores que deixam de visitar porque estão desmotivados. Quando eu venho ajeitando isso um por um, cara, é uma maravilha, meu. O cara, assim, outro dia eu fui num cliente meu, o cara tem 50 anos de mercado, e falou, cara, fazia muito tempo que eu não via minha empresa assim. Faz exatamente 3 semanas que eu estou batendo recorde todos os dias de venda. Ou com coisa que eu falo para você, feijão com arroz, cara. Mas tem que ver alguém de fora. Muitas vezes a gente vem de fora. Eu já contratei consultor para os meses. É aquela história do, como é que é? Casa de profeta, ferreiro. Casa de ferreiro faz, e profeta a própria cidade não... Exato, né? Jesus foi crucificado, né, cara? Então, o que eu posso te afirmar? É a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, às vezes o cara está tão dentro da operação que ele não enxerga. Então, todo empresário ele tem um conjunto de especialistas. Tem lá o contador, tem lá o advogado, tem lá o consultor empresarial, tem o consultor financeiro, tem o cara de logística, o cara da produção. A maioria desgruda do comercial. E eu tenho o vendedor. Ele é meu especialista. Larga o vendedor lá, mas o vendedor às vezes nunca foi capacitado na vida. Falta conhecimento técnico do produto. É uma outra coisa que os caras têm um produto, mas não conhecem profundamente. Sabe o valor, o nome do produto e venda. Exato. Sistema de remuneração. Script de venda também. Exato. Campanha, gincana, eu lanço nas empresas. A gente revê o organograma, revê remuneração. Várias coisas ajustadas, são básicas, que funcionam muito. Então, eu vou trazendo isso e a coisa vai fluindo, cara, de uma maneira tranquila. Assim, tá? Legal. Você trabalha meio que um diretor comercial as a service. Bem isso, como se fosse um diretor comercial terceirizado. Eu vejo estratégia do negócio. Eu trabalho ombro a ombro com o dono. Então, assim, a gente entra em várias conversas, assim, muito profundas. Ajudo muito esse cara. Então, toda semana a gente está conversando, ou com ele, ou com o diretor, ou com o gestor, e junto com o time, elaborando estratégias, fazendo o pessoal fazer.
É justamente assim que eu me posiciono em muitos dos clientes. É um combo, então, além da especialidade de venda, comunicação e liderança, gestão de pessoas, vem com toda essa mentalidade sua forte, autoestima, energia, fé, para mudar, dar um choque de realidade, tanto na equipe, né? Por isso que a comunicação e a energia que a gente carrega, ela transmite de forma incrível. Cara, o papo, quando ele é bom, ele acaba muito rápido, ele vai para uma linha assim que a gente vai conduzindo, né? Já estamos aqui quase 1 hora, já passou rapidinho. Boa. Fazer uma pergunta que eu faço para você, para a gente ir para os agradecimentos a gente tem algumas empresas, clientes nossos, até a nossa mesmo, temos a cultura de fazer a reunião semanal na segunda-feira, né, Sérgio? Sim. O que não pode faltar na reunião na segunda-feira, assim, para começar a semana? O que você acha, por exemplo, pontos assim, pode falar amplamente, né, para abrir mais nichos. Na reunião é essencial ter semanal, assim. Muito bom. Primeiro tem que ter, não pode faltar a pauta. A pauta tem que ser clara, tem que ter início, meio e fim. Ninguém tem tempo a perder e a gente tem que ser objetivo na comunicação. Eu tenho uma metodologia que eu gosto de usar chamada 4DX. Eu tenho junto dos meus clientes que é voltada para o comercial. Pensando em comercial, mas você pode ter uma voltada para a empresa como um todo, como um CEO, como um posicionamento, tem que ter script, pauta para ela. Mas falar da minha, que é as 4 disciplinas da execução. Então, meta crucialmente importante é o primeiro indicador-chave que eu boto na tela para começar a minha conversa, eu mostro os números do meu negócio. Atividades de alto impacto que geram resultado para eu encaminhar meu time para lá. Como que a gente está? Em oportunidades, em ligação, em ativação, em visitas, em propostas abertas, a gente vai mapear aquilo. Placar. Tudo isso tem que estar num placar claro para todo mundo saber se a gente está ganhando, está perdendo, está atrás do jogo. E compromisso público. A 4ª disciplina. A pessoa se compromete em chegar no resultado que ela precisa entregar. Então eu gosto de abrir, posicionar o cenário, a situação, qual a nossa meta, onde que nós estamos, o que já conquistamos até ali, aonde que precisamos chegar e quanto estamos naquilo que precisamos chegar. Daí eu passo para os meus gestores, cada um trazer, ou os meus vendedores, cada um trazer a sua meta, aonde eles estão, as atividades que geram resultado, no caso, dependendo do modelo de negócio, é visita a campo, é ligação, é ativação, é proposta aberta, é reunião, o que movimenta a venda. Eu gosto de medir o esforço do processo. Eu gosto de medir o quanto cada um está entregando, que eu sei que isso é um funil, e quando cada um vai fazendo, vai virar venda. Aí eu questiono, a pessoa mesmo apresenta esse número para não virar um monólogo, senão só sou eu lá, mandando mensagem, vamos vender, e ninguém movimenta. Então eu faço meu time trazer os números, meu time apresentar os números, porque aí eles se comprometem com aquilo. Dependendo do modelo de negócio, os números já estão na tela pronto, o cara tem que falar o seu número, o que ele vai fazer para chegar na meta, qual que é o plano dele para aquele dia, para aquela semana. Eu anoto esse plano, já está, dependendo do documento, já está tudo na tela, os documentos que eu tenho com o meu pessoal, já vem pronto para ganhar tempo. Eu no máximo 30 minutos eu faço. Todo mundo sai dali com a pauta e o cara diz o que ele se compromete a fazer e vai transformar. Essa semana eu vou transformar esses 3 negócios, eu vou visitar essas 2 empresas, eu vou fazer as 100 ligações por dia, eu vou me comprometer a fazer 8 reuniões, eu me comprometo. Na outra reunião, na semana que vem, na segunda-feira, eu volto através dos compromissos. Você falou para mim que ia fazer as 8 reuniões. Fez? Não fez por quê? Aí o que acontece? O cara se compromete publicamente, aumenta o comprometimento dele na entrega, porque os outros estão vendo. Eu faço o cara um cara de palavra, de atitude, e também você já vai desmontando quem é meio fake ali. Vou fazer, vou me esforçar. Não, quero saber a atitude que você vai fazer para entregar o resultado. É ação, verbo de ação. É tempo, execução que vai movimentar. A gente anota aquilo e a gente começa a ir, vem cá, você fez aquilo que se comprometeu? Fez, qual foi o resultado? E já serve de exemplo para os outros. Então, eu sempre faço assim, tem que ter pauta e eu gosto de seguir esse método que ele é objetivo. 4DX. Então, o movimento gera venda. Nossa, sensacional. Tive uma aula aqui, aqui, Meu Deus do céu. Segunda-feira vai ser diferente, né? Segunda-feira a reunião já vai ser diferente já. Boa. Cara, assim, o pessoal que tá com dificuldade nas vendas, né? Como que o pessoal faz para te encontrar e manda um recado para essa galera aí. Sensacional. Eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, que tem um negócio que muitas vezes tem a visão de crescer, mas tem dificuldade de chegar no resultado. Eu quero te dizer que é possível chegar com organização comercial, com clareza, e eu posso te direcionar do ponto que você está até o ponto que você deseja para crescer com consistência, com resultados mais rápidos que você imagina ser possível, ombreando com você
e te levando para aquilo que você merece viver, que é uma vida de prosperidade através do teu negócio. Se você quer falar comigo, você tem alguns caminhos. Tem o meu site, magnusguerios.com.br, 998065888, DDD 41, e você vai me encontrar no LinkedIn, no Instagram, no TikTok com Magnus Guerios. É isso aí. Entre em contato que eu tenho um diagnóstico que revela quais são os gaps do teu negócio e o que você precisa fazer para chegar lá. Entra lá, pede o diagnóstico, eu tenho o prazer de te atender e te ajudar a chegar lá onde você precisa chegar. Que aula sensacional tivemos aqui. Sugoi, essa você sabia, né? Sugoi! Sugoi! Que isso, cara. Esse foi mais um CEO Sem Fio. Magnus, nosso grande amigo. A gente vai deixar aqui o Instagram dele nos cortes, vai sair os cortes do Collab e algumas coisas assim. Segue ele lá para acompanhar várias novidades que está vindo, ele está preparando para 2026. Porque 2027 é um ponto de virada de muitos empresários que vai precisar da ajuda desse cara. Muito obrigado, Magnus. Deus te abençoe. Amém. E, Carjão, só agradecimento. Gratidão, irmão. Gratidão e tamo Tamo junto junto. aí. E vamos pra cima, né? Deus abençoe cada vez mais que vocês levem esse CEO Sem Filtro para o mundão aí que precisa de vocês. Parabéns, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. CEO Sem Filtro, aqui. CEO não tem filtro algum e a gente revela todos os segredos para você.